Nesse vídeo, vamos tratar sobre o circuito em paralelo. O circuito em paralelo possui por característica o comportamento de permitir mais de um caminho para a circulação da corrente elétrica. Outra característica importante do circuito em paralelo é que um componente não depende do funcionamento do outro. Analisando no desenho esquemático, então o circuito ele é composto por fonte de alimentação, fusível, interruptor e duas lâmpadas ligadas em paralelo, de forma que a corrente elétrica, corrente total do circuito, quando ela chega nesse ponto, ela vai dividir uma parte para cá e uma parte para cá. Essa divisão, ela não vai ser simétrica, não necessariamente ela precisa ser simétrica, essa divisão ela pode ocorrer em função da potência elétrica dos consumidores. Se eu tiver consumidores de potência igual, então a corrente total será dividida pela metade. Metade para esse componente e metade para esse. Outra característica importante do circuito em paralelo é que a tensão elétrica no componente ela é a mesma tensão da fonte. Então a tensão é a mesma da fonte e a corrente se divide. Isso é uma característica do circuito em paralelo. Então esse circuito que está aqui na lousa, eu tenho a simbologia aqui do meu voltímetro sobre os pontos de medição que nós iremos efetuar para concluir o nosso diagnóstico de funcionamento desse circuito. Esse circuito que nós acabamos de ver na lousa, ele está simbolizado pela minha fonte aqui, positivo, passa pelo fusível, passa pelo interruptor. Quando chega no interruptor, eu tenho uma junção aqui no meio do caminho, onde o positivo vem para esse consumidor e ele também vem para esse consumidor. Vem para esse consumidor aqui. Para que qualquer acionador ele funcione, eu preciso do negativo. O negativo tem o borne negativo da bateria, ele percorre esse caminho, chega aqui, tem uma emenda, onde ele deriva negativo para esse consumidor e negativo para esse. Avaliando o funcionamento dele, vou acionar o interruptor. Podemos notar que as duas lâmpadas acendem com luminosidade máxima. E daí agora nós vamos avaliar sobre o comportamento da tensão nesse circuito, fazendo as mesmas medições como apresentado na visão esquemática. Então, inicialmente, vou medir tensão da fonte de alimentação, vou girar o seletor do meu multímetro para a medição de tensão contínua. Os bornes das pontas de provas estão conectados corretamente, com o 1 e o positivo. Vou medir tensão da fonte de alimentação, negativo, positivo, 12 volts, 12,98 volts, 12 volts e 98 centésimos de volt. Vou efetuar a medição no interruptor com o circuito aberto. Então, vamos encaixar aqui o positivo e o negativo. Podemos notar que com essa medição, aqui as duas pontas de prova, nós garantimos no circuito em paralelo que pelo menos uma das lâmpadas está em perfeitas condições de funcionamento. Não sei ainda se tem defeito, mas pelo menos uma das lâmpadas está permitindo a condução de um negativo até o interruptor. Ao acionar o interruptor, a queda de tensão sobre o interruptor, ela tem que tender a zero. Agora eu vou efetuar a medição de tensão sobre o consumidor. Então, esse primeiro consumidor, vou colocar o terminal negativo. Lembrando que a medição de tensão é sempre ligada em paralelo. Em paralelo, nós podemos notar que a característica eu não preciso desconectar nada para fazer a medição. O componente está ligado e eu vou medir a diferença do potencial que chega nele. 12 volts e 24, nós sabemos que existe uma queda de tensão no cabeamento. 12 volts e 25. Ok? Vou efetuar a medição de tensão no componente 2.
que é a lâmpada 2. R$ 12,39 V. Existe uma pequena diferença, mas podemos considerar que a tensão no circuito em paralelo é a mesma em todos os pontos. Agora, nós precisamos medir a corrente elétrica desse circuito. Para medir corrente elétrica, nós precisamos mudar o borne para o borne de medição de corrente e girar o seletor até a medição de corrente desejada. Para medir a corrente elétrica, eu preciso que o meu amperímetro esteja em série no circuito. Só que essas duas lâmpadas, elas estão em paralelo. Logo, eu vou medir individualmente a corrente que circula por essa lâmpada e depois a corrente que circula por essa. Então, a corrente que circula por a lâmpada 1, ela é 1 ampere, 736 milésimos de ampere. 733 estabilizou. Ok? Podemos notar que esse componente, ele não depende do funcionamento desse. Por exemplo, esse está apagado e esse aceso. Vou medir a corrente nesse outro componente. Vou desconectar um dos terminais. Conectar uma ponta de prova. E 1 ampere, 744. Se somarmos 1 ampere 744 com 1 ampere 733, eu vou ter 3 amperes 470 milésimos de ampere. Isso será a corrente total do circuito. Para medir corrente total, um ponto de fácil medição é no fusível. Então, eu vou remover o fusível. Para que efetue esse tipo de medição. (3 amperes, 474). Então, podemos notar aqui comprovadamente que a corrente total do circuito, ela se dividiu para os consumidores. O fusível, ele é um elemento que está em série, então esse é um circuito paralelo entre os consumidores. Mas todo circuito paralelo, ele existe algum componente em série. Por exemplo, o fusível, ele está em série. Mas o fusível, ele não é um consumidor, ele é um elemento de condução. Assim como o interruptor. É um elemento de controle. Ele não pode consumir nada. Esses equipamentos não consomem nada. Aqui sim, aqui eu tenho consumidores.